O estacionamento estava quase vazio, silencioso, iluminado apenas por lâmpadas frias que piscavam de vez em quando. Cada passo de Roberto Menezes ecoava no concreto, marcando o fim de mais um dia exaustivo. Dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, Roberto era conhecido pela disciplina e pelo controle que exercia sobre tudo, ou pelo menos era o que ele acreditava. Quando destravou o carro com um clique, as luzes do sedã preto piscaram. Ele suspirou, ansioso para chegar em casa e descansar. Abriu a porta do motorista, pronto para se jogar no banco de couro, quando uma voz fina, cortante, interrompeu o silêncio. "Não fala nada, fica quieto." Roberto congelou, ainda com a chave na mão. A voz vinha de dentro do carro. Olhou para trás, confuso, e o que viu fez seu coração disparar. Ali, encolhida no banco de trás, estava uma menina de uns 7 anos. A pele escura, os olhos enormes cheios de medo, as roupas simples e sujas como se tivesse passado o dia inteiro nas ruas. Ela olhava para ele fixamente, com a mão levantada em sinal de silêncio. "Quem é você?" ele perguntou baixo, entrando devagar no carro, como se qualquer movimento brusco pudesse assustá-la ainda mais. "Meu nome é Larissa", respondeu com a voz trêmula, mas firme. "Eu me escondi aqui porque ouvi uma coisa, e você precisa saber." Roberto franziu a testa, nada daquilo fazia sentido. "Como entrou no meu carro?" "A moça da limpeza deixou a porta aberta quando saiu. Eu não tinha para onde ir. Aí eu vi eles conversando lá em cima e desci correndo." Ela apontou discretamente para o prédio da empresa, cujas janelas ainda estavam acesas nos últimos andares. "Seu sócio, Marcelo, e aquela mulher loira que trabalha com você, eles disseram que amanhã você não vai ser dono de nada." Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Marcelo? Seu parceiro de negócios havia 15 anos? E Helena, sua assistente fiel, a pessoa que sabia tudo da sua vida, desde a agenda até os segredos que ele nunca compartilhava com ninguém. "O que mais você ouviu?" perguntou, tentando manter a calma. Larissa abraçou os joelhos e sussurrou. "Que você é burro, que vai assinar uns papéis sem nem ler direito. Eles riram, disseram que depois de amanhã você vai estar na rua." Por um instante, Roberto não conseguiu responder. A raiva queimava dentro dele, misturada a uma sensação inesperada de orgulho. Uma criança de rua, sem nada a ganhar, estava ali arriscando tudo para avisar um completo estranho. "Por que me contou isso? Você nem me conhece?" Os olhos dela brilharam com uma maturidade que não combinava com sua idade. "Porque eu sei como é quando as pessoas tratam a gente como se fossem invisíveis. Minha avó sempre dizia, se você pode ajudar alguém que está sendo pisado, ajuda, porque um dia pode ser você no lugar dele." Roberto fechou a porta devagar, ligou o carro, mas não saiu imediatamente. Pelo retrovisor, viu as luzes do prédio se apagarem, um andar de cada vez. Marcelo e Helena provavelmente estavam descendo, certos de que amanhã seria o dia em que tomariam tudo dele. Eles só não sabiam de uma coisa. Naquele instante, Roberto tinha acabado de ganhar a aliada mais improvável da sua vida. Roberto Menezes dirigia sem rumo pelas ruas quase desertas da cidade. As mãos no volante tremiam mais do que gostaria de admitir. Ele, o homem que sempre tinha uma resposta, que nunca se deixava abalar em uma reunião de milhões, agora estava desnorteado por causa de uma menina de 7 anos. No banco de trás, Larissa permanecia encolhida, os olhos atentos ao retrovisor e às sombras da rua como se esperasse que alguém fosse surgir a qualquer instante. O silêncio entre os dois só aumentava o peso da situação. Roberto quebrou o silêncio primeiro. "Larissa, você tem certeza do que ouviu? Pode ter se confundido." A menina ergueu o queixo, com firmeza surpreendente para alguém tão jovem. "Eu não me confundo, moço. Eles falaram seu nome várias vezes. Marcelo dizia que você é um cachorrinho obediente que vai assinar tudo sem perceber, e a loira ria." As palavras atravessaram Roberto como facas afiadas. Cachorrinho obediente. Aquilo ecoava na sua mente com uma crueldade quase insuportável. Marcelo, seu sócio, que havia estado ao seu lado em cada negociação importante.
E Helena, sua assistente, que sabia suas senhas, seus hábitos, seus medos, pessoas que ele defendia até de críticas internas da empresa. De repente, lembranças começaram a surgir como peças de um quebra-cabeça que ele nunca quis montar. O dia em que Marcelo insistiu para que ele não revisasse os relatórios, dizendo que já estava tudo em ordem. As vezes em que Helena o convenceu a adiar compromissos importantes para priorizar reuniões estratégicas. A sensação de estar sendo manipulado que ele sempre afastava por acreditar demais na lealdade deles. Larissa observava cada mudança em seu rosto e murmurou: "Eles falam de você como se fosse nada, mas você não é nada." Roberto respirou fundo, estacionando o carro em frente a uma lanchonete 24 horas quase vazia. Entraram juntos e ele pediu um café que mal conseguiu beber. Larissa, por outro lado, devorava um hambúrguer como se fosse o primeiro em semanas. Enquanto a observava, ele se perguntava: por que uma criança arriscaria tanto para me avisar? "Larissa, por que você fez isso?" insistiu. "Você nem me conhece." A menina limpou a boca com o dorso da mão e seus olhos brilharam com uma sabedoria precoce. "Porque eu sei como é quando ninguém acredita em você. Sei como é quando os adultos riem, achando que você é boba só porque é criança. Eu não queria que eles fizessem isso com você também." Roberto ficou em silêncio, engolindo seco. Ele, um empresário poderoso, com carros de luxo, mansões e influência, estava ali aprendendo uma lição de humanidade com uma menina de rua. De repente, o celular vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de Marcelo apareceu. "Está tudo pronto para amanhã, parceiro. Os japoneses vão adorar a proposta. Prepare-se para se aposentar rico." Roberto mostrou a tela para Larissa. A menina soltou uma risada curta e amarga. "Olha só, ele ainda tem coragem de mentir para você na sua cara." Roberto encarou a tela, sentindo um frio na espinha. Não podia mais negar. Algo muito maior estava acontecendo. E, de repente, ele percebeu. Não era apenas uma questão de dinheiro ou contratos. Era a sua vida inteira que estava em jogo. O café esfriava sobre a mesa, mas Roberto mal percebia. Seus olhos estavam fixos na tela do celular, na mensagem amigável de Marcelo. "Prepare-se para se aposentar rico." A ironia daquelas palavras corroía como veneno. Durante 15 anos, ele e Marcelo haviam construído uma parceria sólida. Pelo menos era o que Roberto acreditava. Se alguém tivesse perguntado a ele na semana passada, teria dito que confiava no sócio mais do que em muitos familiares. E Helena, a assistente que sabia até a cor da gravata que ele preferia usar em reuniões decisivas? Pensar que ela estava envolvida parecia impossível. Mas as peças começavam a se encaixar. O contrato misterioso que Marcelo pediu para ele assinar às pressas, dizendo que era apenas uma cláusula de praxe. As vezes em que Helena o distraía com detalhes pessoais enquanto Marcelo fechava negociações sem sua presença. As reuniões às quais ele nunca foi convidado, mas que sempre apareciam em relatórios resumidos e superficiais. Era como se, de repente, um véu tivesse caído dos seus olhos, e aquilo que antes parecia apenas coincidência, agora formava uma imagem clara. Eles vinham preparando essa armadilha há muito tempo. Larissa, percebendo o silêncio pesado, perguntou: "Tá lembrando de coisas, né?" Roberto assentiu lentamente. "Sim, coisas que eu não queria enxergar." A menina encolheu os ombros, mordendo o último pedaço do hambúrguer. "Às vezes a gente não vê porque confia demais. Minha avó dizia que confiar é bom, mas confiar sem olhar é perigo." Roberto sorriu de leve. Aquela criança falava como alguém que já tinha visto muito mais da vida do que deveria. O celular vibrou de novo. Desta vez era Helena. "Revisei todos os contratos, Dr. Roberto. Está tudo perfeito para amanhã. Confie em mim, como sempre." As palavras o fizeram estremecer. Ele sentiu um misto de nojo e raiva. "Confie em mim, como sempre." Agora soava como uma zombaria. Roberto respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Não podia agir com impulsividade. Precisava de provas, precisava de uma estratégia. Mas uma coisa era certa. Amanhã, ao invés de ser a vítima indefesa que eles imaginavam, ele estaria preparado. "Larissa", disse olhando fixamente para ela,
Você tem ideia do que arriscou me contando isso? Se eles tivessem escondida lá, poderiam ter feito mal a você. A menina ergueu o queixo novamente determinada. Eu não ligo, eles não podiam te enganar assim, eu tinha que falar. Roberto sentiu uma pontada no peito. Não de dor, mas de algo que não sentia fazia muito tempo. Gratidão genuína. Ele se levantou, pegou o casaco e olhou para ela. A partir de agora, você não está mais sozinha nessa história. Eu também não. Enquanto saíam da lanchonete, o vento frio da madrugada trouxe consigo uma certeza. O jogo tinha virado. Marcelo e Helena achavam que estavam no controle, mas não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. A madrugada já avançava quando Roberto deixou Larissa em segurança no apartamento improvisado que mantinha em um bairro discreto. Queria que ela ficasse longe do perigo imediato, pelo menos até ele entender como agir. Sozinho em casa, caminhava de um lado para o outro em seu escritório, cercado por prateleiras de livros, contratos antigos e fotografias de vitórias profissionais. Era estranho. Sempre se orgulhava da memória detalhista e da capacidade de analisar friamente qualquer situação. Mas quando o assunto era Marcelo e Helena, percebia agora que havia deixado o coração falar mais alto do que a razão. Sentou-se diante da mesa e começou a vasculhar pastas digitais, e-mails antigos e relatórios esquecidos. Foi então que encontrou a primeira pista. Um documento de 2 anos atrás chamava a atenção. Um contrato de consultoria com uma empresa desconhecida, Evo Global Ltda. Ele lembrava de ter assinado porque Marcelo garantiu que era apenas uma formalidade burocrática para facilitar parcerias internacionais. O valor? 2,5 milhões em serviços estratégicos. Na época, Roberto não questionou, mas agora, lendo de novo, percebeu que a empresa sequer existia oficialmente no Cadastro Nacional. Seu sangue gelou. Era um desvio, um roubo descarado. Pegou outro relatório, este enviado por Helena. Chamava-se Ajustes de Bônus e Gratificações. O detalhe curioso era que alguns nomes se repetiam várias vezes, recebendo valores absurdos. Eram provavelmente funcionários fantasmas, criados por ela mesma para embolsar o dinheiro. Roberto recostou na cadeira, fechando os olhos. Era muito pior do que imaginava. Eles não queriam apenas tirá-lo da presidência. Eles vinham sangrando a empresa por anos, e o contrato do dia seguinte seria a pá de cal definitiva. Na memória, flashes vinham à tona. Uma vez, no estacionamento, ele viu Marcelo conversando com representantes de uma concorrente, à noite, como se fosse algo clandestino. A ligação misteriosa que Helena desligou rapidamente quando ele entrou na sala, dizendo que era um engano. O relatório confidencial esquecido na impressora, que ele leu por acidente, mencionando valores que não batiam com os balanços oficiais. Agora tudo fazia sentido. Eles planejavam sua queda com a frieza de quem já não o considerava um aliado, mas um obstáculo. Roberto se levantou, foi até a janela e encarou a cidade iluminada. Seu coração batia forte, mas sua mente estava mais clara do que nunca. "Vocês me subestimaram", murmurou, olhando para o reflexo no vidro. "E isso vai custar caro." No silêncio da noite, uma certeza tomou conta dele. Se Marcelo e Helena achavam que eles seriam um cordeiro indo para o abate, estavam prestes a descobrir que o cordeiro tinha dentes muito mais afiados do que pareciam. O relógio marcava quase 5 da manhã quando Roberto finalmente admitiu. Não podia enfrentar Marcelo e Helena sozinho. Ele tinha dinheiro, influência e inteligência, mas estava em desvantagem em um ponto crucial. Eles já haviam planejado tudo com antecedência. Ele, por outro lado, precisava correr contra o tempo. Tomou um café forte, abriu a agenda digital e começou a revisar antigos contatos. Foi então que um nome surgiu como uma fagulha de esperança: Gabriel Torres. Gabriel fora contratado anos atrás como investigador particular, especializado em auditoria corporativa. Um ex-policial que tinha olhos treinados para enxergar o que os outros não viam. Era meticuloso, direto, quase desconfortável em sua franqueza. Marcelo nunca gostou dele, e agora Roberto entendia por quê. Lembrou-se do dia em que Gabriel fora dispensado.
Marcelo havia insistido que o trabalho de investigação era um gasto desnecessário e que a empresa deveria cortar custos. Helena apoiou a ideia e Roberto, confiando demais, concordou. Um erro que agora queimava como ácido em sua consciência. Pegou o celular e, com hesitação, discou o número que ainda guardava. A chamada demorou a ser atendida. Alô? A voz era grave, rouca pelo sono. Gabriel, aqui é Roberto Menezes. Do outro lado, silêncio. Depois, uma risada curta, quase amarga. Pensei que nunca mais ouviria sua voz. O que aconteceu? Descobriu que eu não era tão dispensável assim? Roberto engoliu seco. Preciso da sua ajuda. Urgente. Mais silêncio. Roberto podia quase ouvir os pensamentos do ex-policial. Por fim, Gabriel respondeu. Se você está ligando para mim a essa hora, é porque a coisa está feia. Quem são eles? Marcelo e Helena. Roberto deixou escapar. Eles querem me destruir amanhã. Do outro lado, uma respiração pesada. Eu sabia. Sempre soube que aquele sorriso do Marcelo escondia veneno. E a Helena, mais perigosa do que parecia. Preciso de provas, Gabriel. Algo concreto que desmascare os dois. Você já tem mais do que imagina. Aposto que guardou documentos antigos, registros que eles nunca pensaram que você revisaria. Junte isso e eu complemento com o que descobri depois que me tiraram da empresa. Roberto franziu a testa. Você continuou investigando? Não gosto de perder para canalhas. A voz de Gabriel soou firme. Além disso, eu sabia que cedo ou tarde você abriria os olhos. Naquele momento, Roberto sentiu uma centelha de esperança. Pela primeira vez desde que Larissa aparecera em seu carro, ele não se sentia sozinho. Onde podemos nos encontrar? Perguntou. Me mande a localização. Estarei aí em 2 horas. Ao desligar, Roberto olhou para o céu clareando pela janela. O dia estava nascendo, e com ele vinha a promessa de confronto. Não seria mais apenas ele contra os 2 traidores. Agora tinha uma criança de coragem inesperada e um investigador obstinado ao seu lado. E juntos fariam Marcelo e Helena pagar por cada gota de traição. 2 horas depois, a campainha tocou. Roberto abriu a porta e encontrou Gabriel Torres, exatamente como lembrava. Alto, ombros largos, cabelo grisalho mal cortado e aquele olhar penetrante que parecia atravessar qualquer mentira. Vestia uma jaqueta de couro gasta e carregava uma mochila pesada. Você parece pior do que eu esperava, disse Gabriel, sem cerimônias ao entrar. Não dormi, Roberto respondeu com um suspiro. A noite foi longa. Sentaram-se à mesa do escritório. Gabriel abriu a mochila e tirou de dentro uma pilha de pastas, um tablet e um gravador de voz. Desde que Marcelo conseguiu me afastar, continuei investigando. Achei estranho o jeito como alguns contratos eram aprovados rápido demais, sem passar pelo seu crivo. Descobri um rastro de empresas de fachada. Ele espalhou os papéis sobre a mesa. Olha isso. Roberto inclinou-se e leu os documentos. Havia transferências para nomes que ele nunca vira, valores exorbitantes mascarados como consultorias ou treinamentos. Tudo falso, explicou Gabriel. Essas empresas não existem, são apenas CNPJs fantasmas criados por eles. Em 2 anos, desviaram mais de 5 milhões. Roberto fechou os olhos por um instante. A raiva subia como fogo. Eles não só querem me tirar da presidência, já estão roubando a empresa há anos. Gabriel assentiu. E tem mais. A tal fusão com os japoneses não é sobre expansão, é lavagem de dinheiro. Se você assinar, legitima todas essas transferências retroativas. Depois disso, você vira descartável. O silêncio na sala pesou. Roberto encarava as provas, cada vez mais consciente da armadilha em que havia caído. De repente, ouviu passos correndo no corredor. Era Larissa, que acordara e vinha descalça, ainda sonolenta, mas atenta ao clima tenso. Então é verdade mesmo? Perguntou, olhando os papéis sobre a mesa. Roberto a fitou com ternura misturada a orgulho. Sim, Larissa, é pior do que pensávamos. Ela puxou uma cadeira e sentou-se, os olhos curiosos brilhando. Mas agora você tem provas. E tem a mim. Eles acham que você é burro, mas você não é. Minha avó dizia, quem presta atenção sempre tem vantagem. Gabriel soltou uma risada baixa.
Essa menina tem mais faro investigativo do que muito policial que conheci. Roberto respirou fundo, sentindo algo diferente em seu peito. Não era mais apenas indignação, era estratégia. Pela primeira vez, sabia que não estava lutando às cegas. Olhou para Gabriel, depois para Larissa e declarou com firmeza: Marcelo e Helena acham que amanhã será o dia da vitória deles, mas será o dia em que vão descobrir o erro de subestimar quem realmente entende o valor da confiança. Gabriel recolheu os papéis e os organizou. Então, está decidido. Não vamos só desmascará-los, vamos deixá-los cavar a própria cova. E assim, em meio a provas, coragem e uma inesperada aliança, nascia o contra-ataque que mudaria tudo. O sol já iluminava a cidade quando Roberto fechou a pasta com as provas reunidas. Seus olhos, cansados da noite em claro, agora brilhavam com uma determinação renovada. Marcelo e Helena tinham passado anos preparando a queda dele, mas em poucas horas seriam eles os surpreendidos. Precisamos de um plano, disse Gabriel, ajeitando-se na cadeira. E rápido. O encontro com os japoneses é à tarde, certo? Exato, Roberto confirmou. Às 2. Eles acreditam que vou chegar e simplesmente assinar os contratos. Larissa, que até então desenhava distraída em um pedaço de papel, levantou os olhos. Então faz isso mesmo. Finge que vai assinar. Roberto e Gabriel se entreolharam. Continue, incentivou Roberto. Se eles pensam que você é um cachorrinho obediente, deixa eles acreditarem. Você assina, mas com a polícia e as provas prontas para entrar na sala logo depois. Gabriel sorriu, impressionado. Essa menina tem instinto. Roberto apoiou o queixo sobre as mãos. A ideia fazia sentido, mas havia um risco. Se os japoneses perceberem a farsa antes da hora, poderiam se afastar de vez da negociação. Precisamos garantir que os investidores entendam a verdade no momento certo, analisou Gabriel. Vou contatar um amigo na Polícia Federal. Ele deve conseguir montar uma equipe discreta para agir na hora exata. Roberto respirou fundo. E eu vou interpretar o papel da minha vida. Larissa inclinou-se sobre a mesa. E eu? Como posso ajudar? Roberto hesitou. A ideia de expor uma criança a tanto perigo o incomodava profundamente. Mas, ao olhar nos olhos dela, viu apenas coragem e firmeza. Você já ajudou mais do que imagina, Larissa. Mas se realmente quiser estar envolvida, pode nos dar a vantagem que precisamos. Ela sorriu, determinada. Eu sei me esconder. Posso gravar o que eles disserem antes da reunião. Eles nunca vão desconfiar de uma criança. Gabriel bateu na mesa. Perfeito! Uma gravação fresca da boca deles pode ser a última peça que faltava. Roberto assentiu, ainda com o coração apertado. Está decidido. Hoje não seremos apenas vítimas tentando se defender. Hoje vamos virar o jogo. Enquanto organizavam os últimos detalhes, Roberto percebeu algo que o surpreendia. A sensação de estar vivo. Nos últimos anos, ele havia se deixado engolir pela rotina, acreditando que o sucesso já era garantido. Agora, enfrentando a maior ameaça de sua vida, descobria que ainda tinha fôlego, inteligência e aliados improváveis para lutar. E, no fundo, uma certeza crescia dentro dele. O maior erro de Marcelo e Helena não havia sido roubar. Tinha sido acreditar que Roberto Menezes não saberia lutar de volta. O relógio marcava pouco mais de 9 da manhã quando Roberto deixou Larissa a alguns metros da sede da empresa. Ela usava roupas simples, o cabelo preso em um coque improvisado e uma pequena mochila nas costas. Por dentro da jaqueta, Gabriel havia escondido um celular configurado para gravar em alta qualidade. "Tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou Roberto preocupado. "É perigoso." Larissa sorriu com aquela coragem que parecia vir de alguém muito mais velho do que seus 7 anos. "Eu sei me virar, eles nem vão me notar." Gabriel colocou a mão no ombro dela. "Lembre-se, não precisa se aproximar demais. Só fique por perto, finge que está brincando ou procurando algo. O microfone pega de longe." Larissa assentiu e, antes que Roberto pudesse insistir, já corria em direção ao prédio. De dentro do carro, Roberto observava com o coração apertado. Sentia-se dividido entre o medo de colocá-la em risco e a admiração pela determinação daquela menina. Minutos depois, Larissa já estava no estacionamento subterrâneo, o mesmo lugar onde havia se escondido na noite anterior.
Caminhou devagar, fingindo curiosidade infantil, até se encostar perto de uma pilastra próxima ao elevador de acesso restrito. Não demorou. O som de passos e vozes ecoou pelo espaço vazio. Larissa prendeu a respiração. Era Marcelo e Helena. Hoje é o grande dia, disse Marcelo, rindo baixo. Finalmente vamos arrancar aquela coroa da cabeça do idiota do Roberto. Mal posso esperar para ver a cara dele quando assinar sem perceber nada, completou Helena com desdém. 10 anos sendo cachorrinho fiel e amanhã vai estar implorando emprego. Marcelo gargalhou. Melhor ainda, os japoneses vão acreditar que foi tudo escolha dele. Assinou, acabou. E depois disso, somos livres para sumir com o resto do dinheiro. Larissa segurou firme a mochila contra o peito, tentando não tremer. As palavras ecoavam como facadas, mas ela sabia que cada segundo registrado era ouro. E se ele desconfiar de alguma coisa? Helena perguntou, um pouco mais séria. Impossível, Marcelo respondeu com arrogância. Roberto nunca questiona nada. É um sentimental burro demais para suspeitar de nós. A porta do elevador se abriu e os dois entraram. Antes de desaparecerem, Helena soltou mais uma frase, cruel e certeira. Depois de hoje, ele não será ninguém. Quando o silêncio voltou a dominar o estacionamento, Larissa soltou o ar preso nos pulmões e correu para fora do prédio. Minutos depois, já estava de volta ao carro de Roberto, o rosto corado pela adrenalina. Consegui, disse ofegante, entregando a mochila a Gabriel. Ele pegou o celular, reproduziu os áudios e assentiu satisfeito. Perfeito, isso aqui é prova irrefutável. Eles mesmos se condenaram. Roberto respirou fundo, sentindo uma mistura de raiva e alívio. Agora tinha em mãos exatamente o que precisava. As máscaras haviam caído e a voz deles seria a própria sentença. Então, é isso, disse ele, com os olhos fixos no horizonte. Hoje não será o meu fim. Hoje será o deles. Pouco antes das 14h, Roberto estacionou diante do prédio da Menezes Corp, acompanhado de Gabriel e com Larissa segura em um carro separado, observada por uma assistente social de confiança que Gabriel havia chamado. Era arriscado trazê-la de novo, mas ele queria que a menina soubesse como a história que ela começou iria terminar. Gabriel, ao seu lado, ajustava o paletó simples, mas seu olhar afiado denunciava tensão. A Polícia Federal já está posicionada, disse em voz baixa. 2 agentes disfarçados no saguão, outros 3 prontos para entrar na sala de reuniões quando dermos o sinal. Roberto respirou fundo. O coração batia acelerado, mas sua expressão era a mesma de sempre. Calma, confiante. O papel que teria de interpretar começava ali. Quando entrou no hall, Marcelo veio em sua direção com o sorriso largo de sempre, abraçando-o como um irmão. Roberto, que bom que chegou! Está pronto para o grande dia? Roberto devolveu o abraço, escondendo o nojo que sentia. Claro, Marcelo, mal posso esperar. Do outro lado, Helena surgiu impecável, com um talher elegante e uma pasta de couro nas mãos. Seu sorriso era suave, quase maternal. Doutor Roberto, está tudo preparado. Os contratos já estão revisados e marcados com post-its amarelos. O senhor só precisa assinar. Perfeito, respondeu ele, mantendo a voz neutra. Vamos impressionar os japoneses. Subiram juntos até o andar de cima Da diretoria. A sala de reuniões estava montada como um palco de espetáculo. Mesa polida, jarros de flores discretas, bandeiras do Brasil e do Japão lado a lado. Os intérpretes aguardavam em silêncio, enquanto 2 representantes japoneses conversavam educadamente entre si. Marcelo tomou a palavra, cheio de energia. Senhores, sejam bem-vindos. Hoje vamos consolidar uma parceria histórica. Roberto observava de canto de olho. Marcelo era um ator nato, carismático, convincente, cheio de autoconfiança. Helena, por sua vez, organizava os papéis com gestos delicados, como se estivesse cuidando de um filho. Mas agora Roberto sabia que cada sorriso, cada palavra doce escondia punhais. Sentou-se à cabeceira da mesa. Helena deslizou os contratos até ele, abrindo-os cuidadosamente. Aqui, Dr. Roberto, como sempre, confiamos em sua assinatura para finalizar este passo tão importante. Ele olhou para o documento, respirou fundo e fingiu hesitar apenas por alguns segundos. Depois, sorriu.
Claro, Helena, vocês fizeram um trabalho impecável. Pegou a caneta. Por dentro, o estômago se revirava. Por fora, parecia o mesmo executivo de sempre, pronto para assinar sem ler. Os japoneses trocaram olhares respeitosos. Marcelo e Helena, por sua vez, se entreolharam com cumplicidade, acreditando que a vitória estava a segundos de acontecer. Roberto encostou a ponta da caneta no papel, mas antes de assinar, ergueu os olhos para Marcelo. Sabe, Marcelo, estava lembrando de uma conversa que tivemos anos atrás. Você me disse que confiança é a base de tudo. Marcelo assentiu sorridente. E ainda acredito nisso. Roberto sorriu de volta, mas seus olhos brilhavam com outra coisa, vingança fria e calculada. O teatro estava no auge, faltava apenas o gran finale. Roberto girou a caneta entre os dedos, mantendo o sorriso calmo. A ponta encostava no papel, mas ele ainda não assinava. A sala inteira observava em expectativa. Confiança, repetiu em voz baixa. É engraçado como essa palavra pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Marcelo e Helena se entreolharam, um pouco tensos com a pausa repentina. Helena se apressou em reforçar o tom doce. Doutor Roberto, não precisamos nos preocupar com formalidades. Os documentos estão prontos, é só uma questão de assinatura. Roberto largou a caneta na mesa e recostou-se na cadeira. Tem razão, Helena, é mesmo só uma questão de assinatura, mas não da minha. No mesmo instante, a porta da sala se abriu. Gabriel entrou, acompanhado de 2 agentes da Polícia Federal. Um deles carregava uma pasta grossa, o outro um gravador. O impacto foi imediato. Os japoneses arregalaram os olhos, confusos. Marcelo levantou-se de supetão. "O que significa isso?" perguntou, tentando manter a pose. Gabriel respondeu com frieza. "Significa que a farsa acabou." O agente abriu a pasta e espalhou sobre a mesa cópias de contratos falsos, extratos de transferências milionárias e registros de empresas fantasmas. Helena ficou pálida, as mãos tremendo. Isso não prova nada", gaguejou. Roberto então pegou o celular e o colocou sobre a mesa. Um áudio começou a tocar. A voz de Marcelo ecoou pelo viva-voz. "Hoje é o grande dia. Finalmente vamos arrancar a coroa do idiota do Roberto." Seguido pela de Helena. "Depois de hoje, ele não será ninguém." O silêncio que se fez foi ensurdecedor. Os japoneses se entreolharam incrédulos. Helena levantou a mão à boca, os olhos arregalados. Marcelo tentou avançar para pegar o celular, mas um dos agentes o conteve com firmeza. "Vocês 2 estão presos", declarou o investigador, "por fraude corporativa, desvio de recursos e conspiração." As algemas brilharam sob a luz da sala quando fecharam nos pulsos de Marcelo e Helena. "Isso é um absurdo", Marcelo gritava enquanto era puxado para fora. "Você nos armou uma cilada, Roberto." Roberto levantou-se calmamente, ajeitando a gravata. "Não, Marcelo, vocês cavaram a própria cova. Eu só trouxe as pás." Os japoneses, ainda em choque, observaram tudo em silêncio. Um deles se levantou, fez uma breve reverência e disse em inglês: "Now, Mr. Roberto, we understand who can really be trusted." Quando a sala finalmente esvaziou, Roberto se aproximou da janela. A cidade se estendia diante dele, iluminada pela tarde. Por um instante, deixou escapar um sorriso de alívio. Na saída, encontrou Larissa esperando, os olhos ansiosos. "E aí?" perguntou ela. "Deu certo?" Roberto ajoelhou-se diante dela, colocando as mãos em seus ombros. "Mais do que certo, eles nunca mais vão poder machucar ninguém." Larissa sorriu e, naquele momento, Roberto percebeu que o verdadeiro presente que havia recebido não era apenas salvar sua empresa. Era ter encontrado naquela menina improvável a chama que reacendera sua coragem. Porque, no fim, Marcelo e Helena o subestimaram. Mas foi justamente isso que os destruiu.